GG, hein? Ah, que bonito! Sonho de abrir o Globo Esporte. Era o meu. Tudo bem, Henrique? Mas hoje é papo sério, cara. Papo sério, o Globo Esporte tá no ar. Henrique Fernandes no estúdio pra gente falar tudo sobre o primeiro capítulo do clássico jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Cruzeiro venceu o Atlético por 2-0 na casa do rival e conseguiu uma vantagem muito grande, né, Henrique? E vamos por partes, porque cada tempo teve um desenho muito claro, né? O primeiro tempo teve uma cara o jogo, a gente tá vendo lances. A gente vê até o Cruzeiro tendo boa chegada na partida, essa bola do Caio Jorge, a primeira chegada do Cruzeiro. Etapa foi mais do Atlético. Mas foi mais do Atlético. O próprio Leonardo Jardim falou que o time teve muita dificuldade nos primeiros 20 minutos. E aí o Galo, usando bem seus jogadores de frente, surpreendeu com Cuejo e Hulk como atacantes. Teve algumas chegadas interessantes. A gente tá vendo o Dudu aparecendo na ponta direita, depois a gente fala dele. Mas o Galo, mesmo tendo um pouco mais de chances e volume, não conseguiu aproveitar e se transformar em gol. E aí o Cruzeiro foi se estabilizando no jogo. Pra mim, a melhor chance do primeiro tempo é do Cruzeiro. Essa bola que vai sobrar pro Wanderson. E passou muito perto. Era um rebote, ia ter briga, ia ter muita reclamação, porque teve causa da roubada do Romero. O carrinho do Romero. Essa foi uma blitz do Atlético. E repara como o Cruzeiro fecha bem a sua área, né? Muita gente do Atlético pra finalizar. Foi até impedimento nesse momento do lance, mas todo mundo do Cruzeiro ali pra tomar a bolada, pra fazer o bloqueio. Primeiro tempo, portanto, igual, bem mais equilibrado. E você falou da surpresa do Dudu na escalação, ele entrou no lugar do Rony, a gente tava esperando o Renier, mas Isso, foi o Dudu. Uma grande surpresa no 11 do Atlético e, curiosamente, o Dudu não jogou como meia por dentro, segundo atacante junto com o Hulk. Mais na pontinha, jogou né? como um ponta pela direita. Agora é impressionante como não tá entrosado. E aí eu acho que o Cuca arriscou bastante, colocando o jogador com poucos minutos recentes pela punição e por escolhas dele também. Passamos pelo primeiro tempo, na segunda etapa, dois caras de seleção acabaram mudando o ritmo do jogo. Uma das semanas mais felizes da minha vida. Uma semana que acho que sem dúvida nenhuma vai ficar marcado para sempre na minha carreira. Olha, talvez você esteja achando o discurso deles meio exagerado. Mas não é não. É a mais pura verdade. Olha só, na segunda-feira, o nome dos dois estava na boca do técnico da seleção brasileira. Caio Jorge, Cruzeiro. Fabrício Bruno, Cruzeiro. Aí, 2 dias depois, vem o clássico. Os selecionáveis em campo, Fabrício Bruno tendo um trabalhão danado, correndo atrás de atacante, se virando para afastar as bolas que atravessavam a área. Primeiro tempo de zagueiro. Mas se o Ancelotti acha que tá levando só um xerifão, ele pode se surpreender. 5 minutos de jogo no segundo tempo, Fabrício levantou a cabeça e atravessou o meio de campo. A marcação do Atlético não deu muita bola. Ah, beleza, deixa aí, só zagueiro, pensaram eles. Que nada, meu amigo. É zagueiro com lança-foguete no pé direito. Pobre coitado do Everson. Como é que o Gustavo Villani falaria mesmo? Lá no cantinho, joga a luva! Goleirão deu pra pegar, não, né? Mas que tapa! Feliz pelo gol e pela convocação dos gols que eu tenho até hoje, acho que sem dúvida nenhuma é o mais bonito. Primeiro gol do clássico, já vinha buscando isso, queria muito. Caio Jorge, vontade e dedicação não faltam nunca. Mas ali no primeiro tempo talvez não tenha feito a melhor escolha. No carrinho do Romero, a bola ficou limpa pra ele, do jeito que atacante gosta. Mas ele resolveu dar o passe, que nem foi tão caprichado por Matheus Pereira. Aí teve essa bola na medida pra ele. De novo, não foi a melhor escolha. Mas aí volta o nosso outro personagem, que estava certeiro com o pé e com a cabeça. Fabrício Bruno escolheu achar o artilheiro cruzeirense dentro da área. E o KJ fez o quê? Com 2 toques, escolheu ser feliz. Artilheiro nato. Agora é pensar no São Paulo, depois na seleção e por último vem o Atlético novamente. Semana especial pra esses dois. E o golaço. O Ancelotti deve ter aplaudido de pé, né? São os caras dele. E esse gol do Fabrício Bruno, golaço, meio que deu uma mudada no rumo do jogo, né, Henrique? Foi um gol que acabou destravando o jogo. Vamos mostrar o detalhe. Começa no lateral com o Kaique. Repara que tá todo mundo marcadinho. Ó. Um do Cruzeiro, um do Atlético perde alguém do Cruzeiro. Essa dividida é crucial, porque o Hulk sai do Lucas, o Kaique ganha a dividida e aí começa a aparecer o espaço. Agora olha o William lá em cima, ele não vai nem tocar na bola e nem participar. Só que a movimentação dele puxa o Scarpa e inaugura a Avenida Fabrício Bruno, que a gente vai ver, ó. O William levou o Scarpa embora. Fabrício Bruno com espaço para avançar à vontade, tá na faixa central do campo aqui, ele não vai chutar, mas ele vai levar essa bola até lá dentro
para fazer a finalização muito boa. Pra acertar Repara esse chute que o também. Alexander estava longe, o Scarpa ainda estava atento ao William. Esse chute é de rara beleza. Destravou o jogo e encaminhou a vitória do E aí, Cruzeiro. com 16 minutos do segundo tempo, já tava 2-0 e o Atlético deu uma desmoronada, né? E essa mexida, pra mim, teve um peso muito grande. Saiu o Scarpa. Saiu, pra mim era o cara que ainda tava pensando um pouco mais no jogo e a criação do Galo foi embora com ele, né? Essa foi a primeira finalização do Galo, a primeira e a segunda no segundo tempo, com 35 minutos. E aí não dá pra buscar reação. Teve falta do Hulk, Até dessa vez não porque entrou. o Cruzeiro também só restringiu o Atlético a finalizações de longe. E quase teve gol do Gabigol, que entrou no jogo ligado. O Everson saiu meio atrapalhado. E aí o Vitor Hugo evitou que seria o terceiro gol do Cruzeiro. Mas assim, vitória absoluta do Cruzeiro, que deu um passo muito grande para chegar à semifinal. Tem que concluir a missão ou o Galo tentar reverter. E uma dúvida ainda, né, do porquê que ele estava indo frequentar a seleção. Acho que com a partida de ontem, ele não deixa nenhuma fresta para qualquer tipo de questionamento do porquê que ele está sendo convocado pelo Carlo Ancelotti. E é um Cruzeiro muito maduro, o Atlético depois coloca vários jogadores de ataque em campo, mas é um time que não tem conjunto. E ontem o que a gente viu foi a vitória de um trabalho para cima de um time que tem um trabalho muito questionável na temporada. Para lembrar, né? O Cruzeiro faz este número, chega à sua terceira vitória na Arena MRV em 5 jogos e num dia que era importante para o atleticano. Afinal de contas, ontem a Arena completava 2 anos desde a sua primeira partida, quando o Atlético venceu o Santos por 2-0. E tem um detalhe importante a gente destacar aqui com o Galante, com o Elton Novaes, com o Thiago Fernandes também, é que quando você olha para o trabalho do Léo Jardim, e que bom, né, que eu já vinha falando isso aqui antes, para não falar que é oportunismo e simplesmente pelo resultado, né? De sentir o dedo do Jardim há muito tempo, de não ter vergonha de assumir isso, porque eu não tenho vergonha, né? E eu me posiciono, eu não pipoco. Quando você olha para a recuperação que o Léo Jardim fez com o time do Cruzeiro, inclusive recuperação com jogadores que eram questionados em outros momentos, aí você consegue apontar para o Léo Jardim e falar, você é o responsável. Porque, primeiro, a facilidade que ele tem de colocar na cabeça dos jogadores, as ideias que ele tem, o comando que ele tem, a lucidez que ele tem, e o time dele dentro de campo é o reflexo disso. É um time lúcido, sabe o que fazer, não é um time burocrático em campo. E ele recupera os jogadores, e ele recupera todos os jogadores, com exceção, com raríssimas exceções, uma delas o próprio Wallace, que ainda não foi recuperado, mas a maioria, 99% do elenco recuperado. E aí isso vai para dentro de campo. E aí esses meninos aqui falaram a semana inteira, aliás, já vem falando há algumas semanas, sobre um Cruzeiro que perde e não joga mal, ganha e não joga mal, empata e não joga mal. É que tem do outro lado adversários também que jogam, que entendem, que conseguem fechar espaço, que conseguem marcar, que conseguem dificultar por vezes. A formatação do Cruzeiro dentro de campo, o Cuca não conseguiu. O Cuca apostou mais uma vez, no empirismo, na mística e na fé que eu não brinco. E na lei do ex. A informação do Elton ontem aqui, que o Dudu iria para o jogo. Aí eu te pergunto, por que o Dudu está jogando há 6 jogos? Não foi titular em momento algum da temporada. Por que ele ontem? Porque é a mística, é a lei do ex. Então não há processos, não há um crédito para o que o Cuca está fazendo no Atlético. Isso é informação. Não há uma crença dos jogadores com o trabalho do Cuca. O Cuca está perdido e já faz tempo. Só que eu já venho falando isso aqui, eu vou falar por mim, não por eles. Eu já venho falando isso aqui há algum tempo. E aí, sabe o que acontece? O compilado de críticas, eles entregam para o Cuca. Olha o que o Everton está falando de você. Mas isso é geral. A insatisfação é geral. Então o trabalho do Cuca atingiu um patamar e que não existe mais evolução. E estão discutindo no Atlético desde cedo outros nomes para substituir o Cuca. O fato novo precisa acontecer o quanto antes. Agora não é se vai demitir, é que horas que vai demitir. Porque não tem como mais. Ele ontem tomou um laço, aqui olha o Léo Jardim, ó, meteu no bolso. Tomou um laço ontem. Tomou um laço do Mano. Ele perdeu, nos últimos 6 jogos, foram quantas derrotas em casa? 4 derrotas. 4 derrotas em casa em 6 jogos. O Atlético é um time que não se impõe contra qualquer que seja o adversário, jogando dentro e fora de casa. Agora, dentro de casa você tem a torcida, você tem o tapetinho,
Você tem, no caso de ontem, o histórico de clássicos, né? De equilíbrio, de respeito e tal, mas nada disso funciona pro Atlético. Por quê? Porque Torcida Celeste, que baile foi esse do Cruzeiro pra cima da equipe do Galo? As galinhas se perderam dentro do galinheiro e o Cruzeiro foi lá com um golaço do Fabrício Bruno, golaço, né? Que golaço que o zagueiro fez de fora da área, né? Então assim, e o Caio Jorge, se aparecer uma oportunidade, ele irá balançar a rede. Então tô muito feliz com tudo isso que vem vivendo o Cruzeiro. O Cruzeiro vem jogando muita bola sob o comando do técnico Leonardo Jardim. Então assim, e que vem o próximo adversário, porque o Cruzeiro já passou para a próxima fase. E o Atlético, né, as galinhas, vão perder no Mineirão novamente. Essa que é a verdade, porque terá que sair para o jogo, tá com um prejuízo muito grande e a maior arma dessa equipe do Cruzeiro é o contra-ataque, né, puxado pelo Matheus Pereira, Caio Jorge e companhia. E não para por aí falando, né, sobre Mercadão da Bola, ex-Corinthians, o Erle se torna alvo do Cruzeiro e pode deixar o Al Nassr a qualquer momento. Jogador, foi um pedido do Leonardo Jardim, que conhece muito bem, né, as características do Erle. É um jogador muito ofensivo, rápido, né, um cara muito dinâmico e pode ser mais um atleta para reforçar a equipe do Cruzeiro, né, ainda nessa temporada. Lembrando que a janela vai fechar já, né, no próximo dia 2 de setembro. Então, assim, se inscrevam no canal, amigas e amigos, para que você venha ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Mercadão da Bola do Cruzeiro. Eu quero saber de vocês, o Erle seria uma boa, né, no time do Cruzeiro? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!